de número 27, Isaac, né? Antes de Isaac ir embora, tô atropelando aqui. Antes de Isaac ir embora, no capítulo 26, ele também faz um pacto com Abimeleque de poder abençoar sua descendência, assim como Abraão fez, né? Então tem mais um pacto aí, e aí Isaac ele parte e volta para suas terras próspero, porque plantou nas terras de Gerar ali, guardada por Abimeleque, e prosperou muito. No 27, Isaac pede para Esaú um guisado. Isaac está para morrer, está velho, não está nem enxergando direito, né? E pede para o seu filho, que era caçador, Esaú, um guisado. O que é guisado? Tipo um prato típico, pessoal, um ensopado, né? Falar aí para os mineiros aí, uma vaca atolada, sei lá, um porco a rolete, alguma coisa assim da época, um guisado lá, daquela época ali do judaísmo, né? E ele sai para caçar para poder cozinhar esse guisado, porque ele falou que iria abençoar Esaú, né? Traria uma bênção sobre ele depois que comesse este guisado aí. E o que acontece? Rebeca, sua mãe, que era mais achegada a Jacó, né? Mais grudadinha, ou seja, Jacó era aquele rapaz que dava a entender que ficava mais ali junto com a mãe, né? Mais grudada com a mãe. Ela quer favorecer Jacó e vai rapidamente, conversa com o menino Jacó. Eles tramam para enganar Isaac, Isaac tá velho, tá sem enxergar, né? E o que faz? Ela vai correndo, faz o guisado junto com Jacó, dá para Isaac, Isaac come enganado, ela coloca pelos sobre a pele de Jacó ali, cobre ele com pelo ali, porque Esaú dá a entender que era um homem peludo, mas não sei que tanto de pelo que era esse, que teve que colocar até pelo de animal ali em cima de Jacó para poder enganar Isaac. E aí Isaac come e vê que dá a entender, né? Ele entende que é Esaú e acaba abençoando Jacó ao invés de Esaú, pessoal, é isso mesmo. E aí quando acontece de Esaú chegar, e aí Isaac viu o que tinha feito, Esaú, né? Enfim, fica revoltado, e quer trucidar o irmão. Então criou uma grande briga dentro do lar, pessoal, uma grande contenda, aí no capítulo de número 27, por conta desse engano aí, né? E o que acontece? O que acontece é que aí Jacó já tinha sido abençoado, né? Já tinha levado a bênção, né? A bênção já tinha sido entregue para Jacó e não para Esaú. E aí o que vai acontecer? No capítulo de número... também tem um interlúdio ali, né? De vender ali a primogenitura por um prato de lentilha. Também é um contexto ali que Esaú estava com muita fome, né? Se eu não comer, eu vou morrer. Se eu não comer, eu vou padecer. Então Jacó deu um prato ali de lentilha ali para ele, ali, um ensopado. E acabou que ele vendeu essa primogenitura, mas isso daí só foi relevante porque a primogenitura dentro do judaísmo, ela é muito pesada, pessoal, muito pesada essa ideia de primogênito, né? O primeiro. Mas realmente o que mais aqui... Na verdade, o que transformou a vida de Jacó foi a escolha de Deus. Isso aqui, esses meninos brigando no ventre e o maior vai servir o menor, fica mais claro lá em Romanos capítulo 9, que nós vai chegar lá. Paulo fala certamente para prevalecer a eleição por aquele que chama. Então Deus já queria Jacó mesmo, por mais que Esaú fizesse o que ele quisesse fazer, Deus já tinha escolhido Jacó já, antes de ter nascido e ter feito o bem e o mal, como diz o apóstolo Paulo. E fecha o capítulo 27 com essa briga familiar, né? E aí começa o 28 de que jeito? Isaac manda Jacó para Padã para buscar uma esposa. Ó, sai daqui, não tem mais como você conviver aqui. Então, para você não casar também com ninguém daqui, vai lá para as terras lá dos parentes da sua mãe, e chegando lá, você casa com uma das suas primas, né? Mais uma vez em parentes, né? E o Jacó sai andando ali meio que fugitivo pro irmão não matar ele de ódio, de raiva, porque a bênção já tinha sido implementada sobre ele. E neste caminho é quando Jacó tem uma visão, que ele tem aquela visão maravilhosa de anjo subindo e descendo e tal. E aí o que ele vai acontecer depois da visão que ele tem? Ele vai levantar ali um altar para Deus ali, vai chamar de Betel, coluna, né? Porque ali ele entendeu que ali era a escadaria que anjos subiam do céu e ali era o lugar da glória de Deus. E assim fecha o 28 e começa o 29 com a chegada ao poço. Jacó chega ali à fonte, ao poço, e ele vai conhecer Raquel e já vai se apaixonar ali imediatamente. Ela vai revelar que é filha de Labão, e aí vão se alegrar, vai ter todo aquele drama ali, vai ter choro, tudo tá, alegria, né? De reconhecer parente. E ele vai se apresentar então para Labão. Labão vai entender que ele é sobrinho mesmo, né? Filho da sua irmã. E tudo vai ser uma bênção, vai ser uma alegria, vai ser uma felicidade.
E aí ele decide ficar por ali e ele quer casar com Raquel de qualquer jeito. E aí ele coloca, o pai Labão coloca um preço. Você vai ter que trabalhar 7 anos para mim para casar aí com Raquel, se é isso que você quer. Então lá vai Jacó trabalhar 7 anos. E aí Jacó trabalha 7 anos para casar com Raquel. Chega o dia da cerimônia, tudo certinho. Eles vão festejar conforme o costume. E tudo leva a entender que muitos entornaram o caneco. Ó, muitos entornaram o caneco. Por quê, pessoal? Porque na manhã seguinte, quando Jacó ele desperta, ele vê que, na verdade, ele estava deitado com Leia, que era a irmã mais velha de Raquel. Aí gera uma grande pergunta, que não é o embate da aula, mas pode conversar sobre isso depois. O que aconteceu aqui, cara? Porque 7 anos Jacó conviveu vendo Raquel. Conhecia a voz, conhecia o cheiro, tudo, tá perto, não tinha namoro, mas tá perto, você sente o cheiro. E ele vai deitar com a moça e só na manhã seguinte ele descobre que a irmã dela não é ela. Alguma coisa aconteceu aqui que não está relatado, né? A nossa mente vai para todos os lados. Será que Jacó tomou umas? O texto não diz as claras, né? Será que ele foi espertinho? Também não diz as claras. Então não dá para saber o que aconteceu. O que dá para saber é que quando ele acordou, ele viu que era Léia, ficou encasquetado, foi lá discutir com Labão. Labão fala, mas a tradição não é essa, Jacó. Eu não posso casar a filha mais jovem sem primeiro casar a mais velha. Você quer então, Raquel? Você vai me trabalhar mais 7 anos. Aqui para nós, pessoal. Que mulher cara, hein? 14 anos, pessoal, trabalhando para poder se casar com Raquel. E ele trabalha aí mais 7 anos, juntando 14 anos aí para poder casar com Raquel. E é interessante que a bênção de Deus estava sobre Jacó, porque nesta ida que ele teve a visão que eu acabei de relatar, ele faz um compromisso com Deus que se Deus abençoasse ele, se Deus guardasse ele, levasse ele em paz e trouxesse ele em paz, ele já tinha intenção de voltar depois que ele fosse para a terra do tio dele, que ele abençoaria e ofertaria tudo a Deus. Aparece até o termo lá, né? Entregarei todo o dízimo ao Senhor. Já tinha essa ideia de entrega voluntária, sacrifício a Deus, ou até mesmo a sacerdotes, que já tinha naquele contexto, igual nós vimos o Melquisedeque, príncipe de Salém, certo? Sacerdote do Deus Altíssimo. Então aqui ele abençoou demais as terras de Labão, seu parente, seu tio, e ele vai permanecer lá por um tempo, e neste contexto aqui vai lhe nascer 12 filhos. 12 filhos e uma filha. Quase as pessoas não sabem que Jacó é o pai das 12 tribos. Esses 12 aqui, pessoal, são as tribos de Israel, as tão famosas tribos. Rubem, Benjamim, Isacar, Naphtali, Dan, Judá, Isacar, todas essas tribos aí são o nome dos 12 filhos de Jacó, e uma filha chamada Diná. Poucos sabem que ele teve uma filha chamada Diná. E é interessante que essas filhas que ele teve, esses filhos que ele teve aqui, filhas, além de ser com Leia, além de ser com Raquel, também tinha concubinas pro meio, tá bom? Concubinas eram as escravas ali das suas mulheres. Isso daqui no começo, pessoal, como eu já falei, é poligamia. Não é que Deus liberou, ordenou a poligamia. Não, eu quero que tenha mais de uma mulher. Não. Deus, ele tolerou a poligamia. Tanto que Abraão teve mais de uma mulher, aqui Jacó está tendo mais de uma mulher, e mais patriarcas terão mais de uma mulher, né? Ou grandes homens de Deus ao longo da história. Até mesmo Moisés, nós vamos chegar lá, você vai ver que ele tem mais de uma mulher, tá bom? Então vamos agora, capítulo de número 30. Labão quer fazer um pacto com Jacó, para Jacó continuar, porque ele está sendo abençoado demais. E o pacto agora é dividir um pouco da riqueza que ele tem também, né? Do gado, de tudo. Não só aquilo que ele granjeou ali, as 2 mulheres e esse monte de filho aí, que também aí Labão vai querer que fique ali para ele, porque faz parte do clã dele. E aí tem todo aquele episódio das ovelhas malhadas, né? Fala o seguinte, ó, a trama entre os dois é o seguinte, o acordo, ó, todas as ovelhas que nascer com cores salpicadas, Jacó, são suas. As que nascer com pelo liso são minhas. E Jacó, muito inteligente, ele vai na beira do ribeiro, aonde as cabras, as ovelhas bebiam água, e ele coloca estacas, e tudo leva a entender que ele colocou panos coloridos ali. Então, todas as vezes, diz o texto, todas as vezes que as ovelhas iam beber, e olhavam para aqueles panos ali, as fêmeas, né, elas tinham filhotes coloridos e malhados. E assim crescia-se cada vez mais o rebanho de Jacó. Cada vez mais, mais e mais. Mais e mais, até que ele ficou muito rico, muito próspero. E aí, para a próxima aula, nós iremos ver aí o regresso de Jacó, a trajetória da volta dele.
Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido aí sobre os últimos dias de Abraão, Isaac, sua descendência, e agora Jacó e a sua descendência, e Deus abençoando, guardando e honrando esta família que Deus lá atrás havia prometido para Abraão e agora já está começando aí a crescer e começando a cumprir-se a promessa que Deus havia feito a Abraão, ainda quando ele habitava lá na terra de Ur dos Caldeus, pessoal. E eu espero que você tenha gostado das aulas até aqui e Deus em Cristo Jesus continue te abençoando muito e até a próxima aula com a graça de Cristo Jesus.